O Brasil está em luto. Mais uma vez, o mal prevaleceu, os bandidos ganharam e estamos relegados ao puro esquecimento da história. Porém, nesse momento de muita tristeza no país, é importante que a gente se dedique às coisas mais inúteis da vida, como o cinema. Então, o que eu queria fazer hoje, na verdade, era só encontrar uma desculpa para me forçar a falar sobre a minha pesquisa e daí, a partir disso, tentar desenvolver uma ideia. Meu ponto é que eu tenho, batido um pouco a cabeça com formular algumas coisas, deixar elas claras, então eu queria, de alguma forma, também começar a criar formas de me forçar a chegar a algumas conclusões e também a apresentar alguns pontos da minha pesquisa que eu acho que pode ser legal, né? Minha pesquisa, estou falando do TCC, né? Então, o que eu queria fazer aqui era isso. Falar enquanto eu pego alguns elementos aí dos vídeos da comunidade amiguetal e boto uma gameplay no fundo. Então tem isso aí também no vídeo. Minha ideia é que sempre que talvez tiver alguma coisa nova ou que eu quiser falar algo sobre a pesquisa, eu venho aqui, faço um vídeo e tal. Mas acho que era importante antes eu colocar vocês, ou colocar, se alguém quiser assistir isso, meio que na mesma página que eu, e apresentar um pouco, introduzir um pouco a pesquisa. Então, meu projeto de TCC começou com o título seguinte: Cinema Maior em Tom Menor, uma análise da encenação nos filmes de vizinhança de Davi Neves, Éric Rohmer e suas repercussões contemporâneas. É um nome muito, muito longo, eu sei, mas ele é bastante claro assim, no que eu queria fazer. Basicamente, analisar a encenação, ou no que eu estava entendendo ali, a mise-en-scène, nesses filmes de dois cineastas, principalmente, o Davi Neves, o Éric Rohmer, e daí pensar como esse modo de produção e algumas recorrências estilísticas que a gente via no cinema desses cineastas, como que isso repercutiria em alguns filmes e modos de produção contemporâneos. Isso porque esses dois cineastas desenvolveram ali nos anos 70 e 80 uma forma de se fazer filmes e algumas maneiras de se escolher como filmar um filme que eram muito específicas e me parecem modos de produção muito interessantes. Esses que eu chamei de filmes de vizinhança. Só que a pesquisa mudou um pouco, assim, com o passar do tempo eu comecei a perceber que o Éric Rohmer, não sei se vocês conhecem ele, mas o Éric Rohmer ele é um cineasta muito influente, muito famoso, um francês, ligado ali à Nouvelle Vague, e que ficou muito popular, tem ficado muito popular aí, principalmente a partir de quando os filmes dele começaram a voltar a ser restaurados, e começou um certo resgate dele de novo. E isso não é como se ele tivesse sido resgatado do zero, assim, ele estava sendo resgatado de uma posição já de muita influência, assim, né? Ele já era um cineasta que teve uma vastíssima filmografia e muito importante para a história do cinema francês. Ou seja, tudo isso para dizer que ele é um cara que tem um projeto estético já muito bem sistematizado e muito bem exposto. Ou seja, existem uma série de publicações sobre a sua obra e uma série de comentários sobre seus filmes. Então, mas ao mesmo tempo eu estava estudando um outro cineasta, que era o Davi Neves. O Davi Neves é um caso um pouco diferente. Ele também estava ligado à ascensão de um movimento de cinema moderno ali no começo dos anos 60, o cinema novo aqui no Brasil. Só que o cinema novo brasileiro não tem a mesma grife e não tem a mesma preservação, tanto ideológica quanto histórica, que teve a Nouvelle Vague, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem personagens muito importantes, muito proeminentes, que a gente vê serem comentados o tempo todo, né? O Glauber Rocha, o Cacá Diegues, o Joaquim Pelo de Andrade, o Leon Hirschman, assim, cineastas que realmente ficaram muito marcados na história do cinema brasileiro porque tiveram uma importância muito grande com seus filmes. O Davi Neves, ele atuou na consolidação do cinema novo, mas principalmente como crítico e propagador do movimento. Ele era o cara que ia para a Europa, divulgava os filmes por lá, ele tinha uma ligação muito boa dentro de Itamaraty e ele escrevia muito sobre o movimento. Tanto que é dele a primeira publicação específica sobre o movimento, o livro Cinema Novo no Brasil, que ele publicou em 66. Então, ele passa a realização muito mais tarde, né? Enquanto os outros realizadores ali contemporâneos a ele já vinham fazendo filme desde os anos o final dos anos 50, e daí começa a fazer seus filmes mais importantes ali nos 2 primeiros anos dos anos 60,
o Davi Neves vai realizar o seu primeiro curta-metragem em 65, só dirige um longa e lança em 69, né? O que faz com que ele fique de alguma forma um tanto deslocado da história do movimento, porque tem se escrito a história do cinema novo muito a partir dos filmes e dos textos do Glauber Rocha, né? Se o Éric Rohmer tem uma série de publicações escritas sobre ele, o Davi Neves está sempre escrito de forma paralela. Assim, a publicação mais importante sobre ele é uma publicação sobre o Paulo Emílio Salles Gomes, do Pelho Plaza Pinto, uma tese incrível, mas que dedica só alguns capítulos ao Neves. E principalmente ao Neves crítico. O Neves ainda não aparece, ainda não tem sido muito estudado enquanto cineasta e realizador. E daí, vendo isso, eu comecei a perceber que talvez fosse mais importante eu me dedicar a sistematizar e realmente dissertar sobre qual seria esse projeto estético do Neves, para que poder realizar essa comparação que eu queria fazer lá no começo do projeto, e daí deixar essa comparação para um momento posterior, né? Então, o que o projeto se tornou foi basicamente isso: transformar de Cinema Maior em Tom Menor uma análise da encenação nos filmes de vizinhança de Davi Neves, Éric Rohmer e suas repercussões contemporâneas, em Cinema Maior em Tom Menor, uma análise da encenação nos filmes de vizinhança de Davi Neves. A gente restringe mais o foco, passa só para o cineasta, mas aí agora a pesquisa talvez tome alguns ares diferentes, e é isso que tem me preocupado no momento. Como escapar da biografia? Se eu estou me atentando somente a um cineasta e falando de um projeto de cinema que tem muito a ver com a vida dele, porque é isso, a ideia de filme de vizinhança são filmes feitos muito próximos das casas dos cineastas, muito com amigos deles, com pessoas do convívio, em esquemas de produção de alguma forma alternativos a esse modelo industrial, né? Então, a gente está falando de um cinema muito próximo da vida. Um cinema que não trabalha a partir da construção, e sim do contato com o cotidiano, do contato com ficcionar a realidade, né? Então, a gente está falando de uma aproximação muito próxima da vida, mas a gente não quer falar da biografia. Quer dizer, a gente quer falar da biografia porque é interessante para a pesquisa e caracteriza alguns momentos muito especiais ali dentro do cinema do Davi Neves, especialmente. Mas a gente não pode ser só uma biografia. Começar a falar sobre biografia, falar de jornalismo, e a gente é contra o jornalismo, né? Como escapar da biografia para se reter aos filmes e falar de como a biografia impacta nos filmes. Para isso, tem sido muito importante a teoria dos cineastas, que é essa abordagem da história do cinema desenvolvida aí principalmente pelo Eduardo Baggio, Manuela Panafria e alguns outros teóricos, especialmente reunidos ali no GT da Socine, né? Que é justamente a ideia de se aproximar dos filmes a partir das teorias desenvolvidas pelos cineastas que a realizaram, né? Então, para partir para o estudo dos filmes do Davi Neves, é importante a gente conhecer os textos, as entrevistas, a forma como o Davi Neves pensava e a forma como ele criava. Isso quer dizer que a biografia não é necessariamente importante, mas sim o pensamento dele. A ideia, então, é basicamente isso: se aproximar dos cineastas a partir das fontes primárias que eles escreveram, preterir o contexto social, econômico, político ao projeto estético deles, e assim sistematizar isso, dissertar sobre isso, se aproximar, ter esse contato direto com os filmes. Que é justamente o que a gente quer fazer: conhecer o projeto estético e conhecer a biografia do Davi Neves, para então poder compreender ou poder estudar os seus filmes, confrontando-os frente a frente, né? Essa é a ideia que a gente está tentando propor. Mas eu estou num momento um pouco anterior, né? Eu estou nesse momento de se aproximar do projeto antes de se aproximar dos filmes. E é aí que está a grande virada, assim, que eu preciso agora começar a encontrar esse projeto, encontrar esses fragmentos, porque é óbvio que não existe um manifesto, né? Não existe um momento em que ele vai dissertar exatamente sobre o que ele quer com o cinema. É encontrar esse projeto, confrontar os filmes com esse projeto, encontrar os ruídos, encontrar as divergências, enfim. Agora é um momento de calma, que eu não sei se eu vou ter, mas é sobre isso. Então fique tunado para próximos episódios. Talvez a gente não volte, talvez a gente volte. Tenha uma boa noite.